temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas. E hoje nós vamos conversar sobre a esposa respeitosa. Eu não sei se você já percebeu como é complicada essa história de ser pastor, né? Num domingo, a gente corre o risco de ser morto pelos homens, no outro, a gente precisa chamar a segurança. Eu não sei o que vai acontecer depois da mensagem de hoje, honestamente, porque alguns homens, apesar de serem mais brutos, se contêm. Eu não sei se algumas mulheres vão conseguir se conter quando eu tocar em alguns assuntos aqui. Mas se segure quem está perto de você, para me poupar pelo menos até o final da mensagem. Depois você faz comigo o que você bem entender, tá bom? A esposa respeitosa. Introduzindo o assunto, assim como muitos homens nunca refletiram seriamente sobre a sua masculinidade, muitas mulheres nunca refletiram seriamente sobre a sua feminilidade e o seu papel como esposas. Numa conversa depois da mensagem de domingo com uma pessoa, ele me disse: Renato, que coisa interessante, eu nunca tinha refletido sobre ser homem. E a gente começou a conversar sobre a importância disso. Da mesma forma, muitas mulheres nunca pararam para conversar a respeito do assunto. O que é ser mulher? O que é ser de fato uma esposa? Existe um projeto ideal? Existe algo que deve ser percorrido? Existe uma cartilha na qual a vida e a família têm mais sentido? Por conta da ausência dessa reflexão, muitas mulheres acabam sendo orientadas pela somatória de impressões colhidas da família de origem, da observação do casamento de amigos, da literatura, das revistas, da TV, do cinema e assim por diante. A gente vai simplesmente assimilando os modelos que a gente vê. A gente vai reproduzindo aquilo que a gente ouve sem perceber, de maneira acrítica. O problema é que por trás da compreensão cultural do papel da mulher dentro de casa e na sociedade, há uma influência significativa e altamente perniciosa do feminismo. Você pode não perceber isso, nem sempre esse feminismo assina algumas questões, alguns enredos de filmes, de novelas, mas ele está ali. E ele está ali marcando negativamente a história de algumas mulheres e a maneira como elas veem as suas vidas e a relação com o seu cônjuge. Ao tentar equilibrar o valor de um homem e de uma mulher, o feminismo gerou inúmeras anomalias, dentre elas a inversão de papéis, o homem tentando assumir o papel de uma mulher e a mulher tentando assumir o papel de um homem, e também o desrespeito aos homens, o desrespeito à figura masculina, o desrespeito aos maridos. Existem inúmeras maneiras da gente tentar desenhar esse quadro, mas uma bastante divertida é recordando um comercial que foi feito anos atrás, de uma marca que você certamente conhece. Preste atenção. A gente já tentou falar com jeitinho e nada. Agora vamos falar a língua que o homem entende. Acabou a moleza, fanfarrão, chegou a tropa da limpeza. Pinho, Bril, Prátice, Tanto, Limpol, Sapólio, Lisoforme e o General Bombril. Chão bom é chão limpo e louça tem que brilhar. Você tá com medinho da sujeira? Então pede pra sair, que aqui em casa o comando é meu e o controle da TV também. Entendeu? Fofinho. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. O produto que evoluiu como as mulheres. Próximo. Já reparou que se dependesse dos homens, a humanidade ainda estaria nas cavernas? Essa caverna tá boa, viu? Minha filha, porque o homem é bom, mas é tosco. Por isso, para deixar sua casa limpinha, cheirosa e brilhando, as mulheres precisam mesmo
é da Bombril. Só ela tem 1001 utilidades e produtos que estão sempre evoluindo. Não é, Zé? Vamos lá, vamos evoluir também. Hoje ele não quer. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Os homens já perceberam que nós somos a parte mais evoluída da humanidade e deram pra imitar a gente. Meninos, vamos parar com a palhaçada do brinquinho, depilação, baby look. O que é uma baby look, se bem que tem gente que gosta da baby look? Enfim, vamos lá, gato. Vem lavar uma roupinha, esfregar um chãozinho, vai limpar a churrasqueira. Porque com os produtos da Bombril, até vocês conseguem. Então vamos lá, rapaz. Segura esse prato que nem homem. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Interessante, não é? Para muitas mulheres, evoluir é sinônimo de pensar, de agir, de falar e até mesmo de se vestir como homem. É exatamente o que a gente viu nessa propaganda. Uma mulher se vestindo de homem, falando como homem, se comportando como um homem. Isso é evolução. Eu acredito que não existe nada mais machista do que isso. Achar que uma mulher, para evoluir, precisa se tornar parecida com um homem. Para muitas mulheres, evoluir é sinônimo de conquistar a independência do homem e se bastar a si mesma, como se não houvesse a necessidade de complementação. Uma mulher de verdade deve se bastar para si mesma, em todas as coisas. E quando uma mulher se basta, um homem serve para quê? Se ela supre todas as suas necessidades, se ela se satisfaz em si mesma, para que um homem? Muita gente tem chegado a essa conclusão e deixado de lado o sonho de se casar. Em terceiro lugar, para muitas mulheres, evoluir é sinônimo de assumir a liderança sobre o homem onde quer que ela esteja. É uma espécie de competição. Se o homem vai para as empresas, as mulheres precisam ir para a empresa. Se os homens vão para o governo, as mulheres precisam ir para o governo. Se os homens vão para a universidade, as mulheres têm que ir para a universidade. Se os homens vão para a cozinha, bom, nesse aspecto elas não querem imitar de jeito nenhum o movimento dos homens. Muitas mulheres andam pensando assim, sobre a sua evolução. Será? Para muitas mulheres, os homens constituem uma espécie humana tosca, subdesenvolvida e desprezível, como aquele rapaz que passa no fundo da propaganda, um sujeito esquisito, andando de forma esquisita, como se fosse um verdadeiro troglodita. Para muitas mulheres, os homens são necessários apenas para dar filhos e abrir vidro de palmito ou de azeitona. Você que é casada sabe muito bem disso. Eu não consigo, eu preciso de um homem para isso. Existem outras alternativas mais baratas no mercado. Depois a gente conversa sobre o assunto. Para muitas mulheres também, os homens precisam ser tratados com dureza. Uma dureza que beira o desrespeito, quando não ultrapassa essa barreira. Para que esses mesmos homens não tendam a voltar ao status de chauvinistas, de machistas, de mandões, de gente que oprime as mulheres por aí. É exatamente esse tipo de conceito por trás de muita coisa que a gente lê, ouve e assiste, que tem prejudicado demasiadamente o relacionamento dentro de casa, o relacionamento conjugal, no que diz respeito, principalmente, à postura de uma mulher em relação ao seu marido. Mulheres desrespeitosas, sim, têm crescido e comprometido a harmonia e a paz dentro de casa. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Mulheres desrespeitam seus maridos com a sua mente. Não é necessário nem colocar nada para fora. Calada, uma mulher pode desrespeitar profundamente o seu marido. Como? Em primeiro lugar, criticando obsessivamente a conduta deles. Existem algumas mulheres que são conscientes dos erros dos seus maridos. Existem outras que vivem obcecadas por identificar, por perceber o
quanto os seus maridos são tolos, são idiotas, não conseguem fazer as coisas bem feito, e por dentro, sem que uma palavra sequer venha à tona, acabam desrespeitando assim os seus maridos. Mulheres também desrespeitam os seus maridos com a mente, rejeitando categoricamente a opinião deles. E não precisa nem que o marido dê a palavra. Se a esposa fica sabendo, ou já sabe, pelo tempo de convivência, que o marido pensa X sobre determinada questão, ela pensa Y. Não porque ela de fato pensa Y, mas porque a missão dela é viver contrariando no seu interior aquilo que o seu marido acredita ser o melhor para a família, o melhor para o desenvolvimento do lar. Mulheres também desrespeitam seus maridos com sua mente, desprezando significativamente a existência deles. Existem muitas formas de se matar um homem. Uma delas é com uma arma na mão e tendo coragem para puxar o gatilho. Outra é simplesmente fazendo de conta que eles não existem, como se eles não estivessem por perto. E tem muita gente casada que vive assim. E essa é uma maneira, sim, de desrespeitar o marido e de comprometer o projeto de Deus para a família e para o casamento. Mulheres desrespeitam seus maridos com sua mente, fantasiando o envolvimento com outros homens. Se ela não se basta no seu marido, se ela não encontra no seu marido o apoio, o carinho, o estímulo necessário, ela então começa a fantasiar, porque afinal de contas, fantasia não é concretização de ato algum. Bobagem. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele se concretiza não nos nossos atos, mas no nosso interior, na nossa mente. E fantasiando com outros homens, com o carinho de outros homens, com a atenção de outros homens, com um café com um outro homem, você está desrespeitando o seu. E dessa forma, agredindo o coração do Deus que te criou, para ser uma mulher respeitosa no contexto da sua casa, da sua família. Mulheres também desrespeitam os seus maridos com as suas palavras. Existem mulheres que são especialistas neste sentido. Elas o fazem quando levantam a voz em meio às discussões. Enquanto ela tem razão, ela mantém o controle, mas quando ela começa a perder a razão na situação, ela levanta a voz, ela grita, ela joga o que tem as mãos na direção do marido. Tudo isso para tentar se impor numa determinada situação. Desrespeito, falta de honra, agride o coração de Deus e agride também o bem-estar da família. Existem mulheres que desrespeitam os seus maridos quando fazem uso de generalizações mentirosas. Às vezes, para fortalecer um argumento, uma mulher acaba soltando dentro de casa, na direção do marido: você nunca senta comigo, você sempre faz isso. Generalizações. Você nunca conversa comigo, o seu marido nunca conversa com você, nunca. O seu marido sempre é estúpido, sempre. As generalizações parecem inofensivas, mas na verdade elas acabam corroendo o coração, acabam corroendo o carinho, a ternura que uma mulher deveria nutrir pelo seu marido. Mulheres também desrespeitam os seus maridos quando fazem uso de ofensas estigmatizantes. Você é um cavalo. Você é um grosso. Quando nós estigmatizamos a pessoa que convive com a gente, nós colocamos essa pessoa dentro de uma caixa e acabamos como que dizendo a ela: você não pode mudar, você não tem condições de sair de dentro dessa caixa, de dentro desse estigma, e todas as vezes em que for possível, eu vou lembrá-lo de quem você é. Eu conheço a história de alguns homens que realmente tentaram mudar, que realmente buscaram a Deus, tentaram se reinventar, rever as suas posturas, mas a mudança deles não foi possível
não por causa deles, mas por conta das suas esposas desrespeitosas. Elas nunca permitiram que eles mudassem, elas nunca permitiram que essas pessoas realmente se reinventassem. Você é isso, você é aquilo. Essas palavras desrespeitosas são horríveis. Mulheres desrespeitam seus maridos com suas palavras também, quando denigrem a imagem dele junto às amigas. E existem algumas mulheres que realmente são especialistas nisso. Elas não falam mal apenas, mal do marido para o marido. Por onde elas passam, elas saem espalhando os erros, as fraquezas, o quanto o marido é asqueroso. Essa é a tentativa de justificar a sua própria tristeza, a sua própria amargura. Mas esse tipo de postura não contribui para que o seu lar tenha as bases revistas. Isso apenas reforça o estigma do seu marido. Isso não edifica a sua casa. Eu não estou dizendo para você que você precisa se calar e morrer com as suas angústias, mas escolha as pessoas certas com quem compartilhar. Às vezes você precisa de um líder espiritual para repartir algumas coisas, às vezes você precisa de um profissional, um terapeuta. Encontre o bom termo para se abrir e cuidar do seu coração, sem que as suas opiniões e a sua amargura arrebentem a reputação do seu marido. Reputação é um negócio muito complicado. Quando a gente destrói a reputação de uma pessoa, é difícil demais tentar refazer isso tudo. É exatamente por isso que algumas mulheres, depois de fazerem um inferno da vida dos maridos e falarem mal deles, quando se arrependem e tentam voltar atrás, ninguém entende. Por que você voltou para ele? Esse cara é um lixo. E você não consegue se justificar porque as suas palavras foram lançadas na direção errada. Mulheres desrespeitam seus maridos também com a sua negligência. Uma outra maneira de mulheres desrespeitarem os maridos, negando o cuidado de suas necessidades básicas. Um homem é diferente de uma mulher e por isso mesmo precisa do cuidado de uma mulher. Eu confesso que sem o apoio da Cibele dentro de casa, a minha vida e a vida dos meus meninos seria completamente inviável. Completamente inviável. O carinho dela, a atenção dela nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, viabiliza a nossa vida. A nossa vida. Mulheres desrespeitam seus maridos, negando a dedicação a eles em detrimento dos filhos. E isso acontece muito em casais com filhos pequenos. A mulher se dedica tanto aos filhos, ela se sente tão responsável pela criança, pelo bebê, que acaba deixando o marido escanteado. Toma cuidado. A Bíblia diz que a relação principal dentro da casa, dentro da família, é a relação entre o homem e a mulher. E um filho que cresce percebendo isso, cresce de maneira saudável, disposto a reproduzir o mesmo modelo. Mas quando você prioriza os seus filhos, uma deformidade começa a ser gerada dentro da família. O seu marido começa a nutrir sentimentos e desejos complicados na direção de outras mulheres. Os seus filhos crescem com medo de se entregar inteiramente a uma outra pessoa. Tome cuidado. Você desrespeita o seu marido dessa forma e prejudica a sua vida e a vida dos seus filhos. Mulheres desrespeitam seus maridos com negligência, negando a cumplicidade na gestão do orçamento familiar. Existem algumas mulheres que são especialistas nisso. No momento de fazer o orçamento, sentam, colocam o que vai entrar, o que vai sair, como vai sair, como vai ser investido o dinheiro, mas depois de um tempo, jogam tudo para cima no momento do desespero, porque eu preciso de uma bolsa, eu preciso de um sapato, e tudo que foi combinado com o marido fica no passado. Desrespeito. Alguns maridos têm a vida muito pesada por conta dessas mulheres. Desrespeito. Por fim, algumas mulheres desrespeitam seus maridos com sua negligência, negando a satisfação de suas necessidades
sexuais. Essas necessidades não são apenas de homens, as mulheres também têm as suas necessidades, mas como a gente está conversando agora sobre você, mulher, é sobre a necessidade do seu marido que a gente está conversando nesse momento. Se você o tempo todo fica reclamando da sua enxaqueca, aquela que você nem mesmo acredita nela, o teu marido vai ser desrespeitado por você. Isso fere um homem, isso faz com que um homem se sinta inferiorizado, diminuído. Isso faz com que um marido renda menos no trabalho. Você não tem ideia do prejuízo gerado na vida de um homem quando você se nega a ele, quando você não nutre a sua mente e o seu coração para se entregar inteiramente a ele. Grace Driscoll, falando a respeito desse assunto no livro Real Marriage, disse exatamente assim: você deseja ter um casamento alegre e repleto de união, que glorifique a Deus. Para obter essa união e louvar ao Senhor por meio do casamento, é preciso entender corretamente a necessidade que existe de observar o respeito. Homens e mulheres foram criados iguais, mas têm papéis diferentes. Um dos maiores problemas na relação entre homens e mulheres é a da falta de respeito. E a falta de respeito se concretiza na dificuldade de percebermos que homens e mulheres foram criados com papéis diferentes, para exercer papéis diferentes dentro da família. Que papéis são esses? Para que a gente responda essa pergunta, é necessário voltarmos os nossos olhos para o primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, também chamado de o livro das origens, livro que revela os propósitos originais de Deus. Nesse livro nós temos, no capítulo 1, uma primeira narrativa da criação, onde Deus é apresentado como criador do homem e da mulher, e o papel deles na sociedade é descrito de maneira muito clara. Mas essa não é, para surpresa de muitos, a única narrativa da criação que nós temos no livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós temos o capítulo 2, e no capítulo 2, uma segunda narrativa, que fala a respeito da criação do homem e da mulher, e o papel deles na família. São duas narrativas diferentes, com propósitos diferentes, e precisam ser analisadas por nós nessa noite de maneira muito profunda. Gênesis 1, a criação do homem e da mulher e o seu papel na sociedade. Preste atenção. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Existem três revelações muito importantes nesse texto. A primeira revelação é que Deus criou homem e mulher, cada um com as suas características essenciais, distintivas e peculiares. Quem nos fez homem e mulher foi o Senhor. Foi Ele quem determinou que de um lado ficavam os XX e do outro lado os XY. Isso não é fruto do acaso, é uma determinação divina, revela um propósito do coração de Deus. E você só vai conseguir entender o sentido da sua vida, a sua melhor maneira de funcionar, quando você descobrir o propósito por trás dessa decisão deliberada da parte de Deus. Homens precisam descobrir, e nós conversamos sobre isso semana passada, sobre as características da masculinidade. Hoje nós vamos conversar sobre as características do ser mulher. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, com absoluta igualdade de valor e dignidade.
O Gênesis capítulo 1 fala que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. E isso confere valor igual, dignidade igual, tanto ao homem como à mulher. Não pode haver numa sociedade saudável distinção de valor e não pode haver distinção de dignidade. E a igreja existe justamente para trabalhar nessa direção, para que mulheres sejam dignificadas. Em terceiro lugar, Gênesis 1 nos mostra que Deus criou o homem e a mulher para cumprirem juntos o seu mandato cultural. Preste muita atenção nisso. Para cumprirem juntos o seu mandato cultural. O que isso significa? Significa que homem e mulher foram chamados por Deus para o desenvolvimento da civilização e da cultura, igualmente. O propósito original de Deus não era que o homem se envolvesse na profissão, nas ciências, no aperfeiçoamento, na criatividade, e a mulher ficasse dentro de casa. Não é esse o propósito original de Deus. Homem e mulher, ambos com os seus dons, com as suas habilidades e com os seus talentos, deveriam se engajar na sociedade e construí-la, edificá-la, homem e mulher. Isso é uma bomba para muita gente que acredita que a Bíblia é um livro machista. Não é. A Bíblia entende o papel, o valor, a dignidade e a importância da mulher no desenvolvimento da civilização e da cultura humana. Igualmente, no mesmo pé de igualdade. Mas e Gênesis 2? Gênesis 2 nos fala a respeito da criação do homem e da mulher e o papel deles na família. O que Gênesis 2 nos diz? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mais uma vez, existem 3 descobertas, 3 revelações importantíssimas nesse texto. Em primeiro lugar, Deus criou o homem e a mulher como seres interdependentes e complementares. Quando Deus olhou e viu o homem sozinho, ele disse: não é bom. No final de cada um dos dias da criação, Deus diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom. A primeira vez que Deus olha para a sua criação e diz: não está bom não, é quando ele vê um homem sozinho. Deus sabe das coisas. Um homem sozinho é uma desgraça. Só de pensar em ficar sozinho, eu já me sinto perdido. É exatamente por isso que ele cria a mulher, de maneira a complementar o homem. A mulher não é igual ao homem, ela tem características diametralmente opostas ao homem, ela funciona de maneira diferente justamente para ser mulher nas lacunas daquilo que a masculinidade não completa ele mesmo. Em segundo lugar, Deus criou o homem e confiou a ele a função de liderar a sua casa, a sua esposa e os seus filhos. E a gente percebe isso nesse texto quando Adão nomeia a mulher criada por Deus como Eva. O ato de nomear na antiguidade é um ato de exercer liderança, de exercer autoridade. O apóstolo Paulo resgata esse tema numa das suas cartas, lá no Novo Testamento, para dizer que o marido é o cabeça da mulher, o marido é o líder sobre a sua casa. A gente já conversa sobre esse assunto. Em terceiro lugar, Deus criou a mulher e confiou a ela a função de auxiliadora correspondente do marido. E esse não é um termo ou uma expressão bonita para oferecer um cargo indesejado, definitivamente. Uma função nobre, a gente já vai ver isso. A função de ser auxiliadora correspondente do seu marido.
Ser líder é ser superior à esposa? Essa é uma pergunta fundamental, porque homens muitas vezes fazem uso desse princípio para agirem como opressores de mulheres. E mulheres olham para esse princípio com vontade de fugirem dos seus maridos. Ser líder é ser superior à sua esposa? Eu acredito que não. O apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 5 que liderar a esposa envolve priorizá-la acima de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. A pessoa mais importante, a pessoa mais querida, a pessoa que mais depende de mim. Essa é a responsabilidade do líder. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo afirma no mesmo texto que liderar a esposa envolve a coragem de dar a vida para suprir as suas necessidades mais profundas. Líder servidor. Líder capaz de, como Jesus serviu a igreja, dando a vida por ela, fazer o mesmo. Essa foi a responsabilidade dada, e não apenas o direito e o privilégio dado aos maridos. Por último, que liderar a esposa significa assumir a responsabilidade de apresentá-la bela perante Deus. Essa é uma responsabilidade dada aos líderes. Isso significa, maridos aqui presentes, que é minha responsabilidade e sua responsabilidade cuidar bem das esposas e dos filhos. E quem vai dar contas da beleza exterior, da beleza mental e intelectual, da beleza de coração, da santidade das nossas pessoas, das nossas esposas e filhos, a Deus, somos nós. Uma baita responsabilidade. Se você, homem, ainda olha para isso como um privilégio, o meu convite é: saia desse pedestal. Uma grande responsabilidade. Não tem ninguém nesse mundo mais importante para mim do que essa pessoa. Ninguém, nem os amigos, nem os pais, nem a mamãe, nem a vovó, nem a titia, nem um periquito, ninguém. Ninguém. Em segundo lugar, se eu tiver que dar a vida, eu devo dar. Quanto mais largar futebol, desligar a TV, ter refeições juntos, isso é trivialidade, a gente está falando de dar vida. Quanto mais essas bobagens. E por último, apresentar as nossas esposas bonitas a Deus. Agora deixa eu inverter a história. Você, mulher, gostaria de ser liderada por alguém que, quando olha para você, se esquece de todas as outras pessoas? Você, mulher, gostaria de ser liderada por alguém que literalmente é capaz de morrer por você? Você se sentiria à vontade para se submeter à liderança de alguém que tem como responsabilidade te apresentar para o próprio Deus, bonita, exteriormente, interiormente, em todos os aspectos? E Ele vai prestar conta a Deus sobre você. Você se submeteria a um homem assim? Uma outra pergunta necessária, importante é: ser auxiliar é ser inferior ao marido? Porque é exatamente isso que o termo em si mesmo, no português, nos afirma. Eu não sou o principal, eu sou auxiliar, eu sou descartável, eu sou desnecessário. Às vezes necessário, às vezes não. Mas quando isso foi proferido por Deus nas Escrituras, foi proferido com uma intenção muito diferente. O termo auxiliar do hebraico ezer é quase sempre usado para referir-se a uma função exercida por quem? Pelo próprio Deus. Deus se apresenta no Antigo Testamento como o nosso auxiliar, como aquele que nos auxilia.
como aquele que nos serve. E mesmo assim, Deus não se sente diminuído por assumir uma função dessa forma. Ser auxiliar não é uma função de desvalorização. É uma função desejada dentro da espiritualidade cristã, dentro do que nós chamamos reino de Deus. Jesus retoma esse assunto quando ele diz: maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Em outras ocasiões, exer, termo que significa auxiliar, refere-se a uma ajuda militar com reforços sem os quais seria impossível vencer a batalha. Pensa no seguinte: um batalhão está indo na direção de um outro batalhão, está sendo travada uma batalha terrível, e de repente eles chegam à conclusão de que não vai dar pé. É necessário clamar por um exer, por um auxiliar, por alguém que venha e arrebente junto com o pelotão do qual faz parte. Alguém forte, alguém que vem para somar, alguém que vem para decidir o resultado daquela batalha. Portanto, ser auxiliadora significa preencher com suas próprias forças aquilo que inegavelmente falta ao marido. Mulheres, essa não é a tentativa de desvalorizá-la diante do seu marido, mas de exaltá-la. Deus criou você para auxiliar o seu marido, para servir o seu marido. E se você ainda não se alegra nisso, é porque você ainda não percebeu que o próprio Deus encarnado fez o mesmo por você. E que isso é digno, e que isso tem valor, que isso é realmente importante. Com base nisso, é que a gente entra no texto de 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 6, que é o texto que fala a respeito das mulheres respeitosas. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro com as roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E não derem lugar ao medo. Segundo esse texto, mulheres respeitosas submetem-se à liderança dos seus maridos. Sendo honesto com você, o meu desejo nessa noite era ter trazido a Cibele para cá, junto comigo, para a gente dividir tópico a tópico essa mensagem. É muito mais simples ouvir uma mulher falando a respeito do assunto do que ouvir um homem falando a respeito do assunto. É como se eu estivesse advogando em causa própria, mas perceba, tudo o que eu tenho dito até aqui, eu tenho dito com base no manual do construtor, manual que revela o propósito de Deus para o bem-estar do homem, da mulher e da família que nos é cara. Mulheres, submetam-se à liderança de seus maridos.
O texto não diz que as mulheres devem se submeter aos homens. Você percebeu isso? O texto não diz que as mulheres precisam se submeter aos homens, mas aos maridos. Na sociedade, você, mulher, pode assumir a liderança, no banco, na universidade, na escola, onde quer que seja, por conta da sua capacidade. Mas quando se trata de família, Deus diz que o líder seja o homem. Por quê? Porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que define a liderança, preste atenção nisso, é a capacidade. Capacidade demonstrada com o exercício, com o empenho das suas capacidades e dos seus dons. Você imagina se dentro de casa a liderança fosse estabelecida da mesma forma? Os primeiros anos de casamento seriam um inferno e o casamento não sobreviveria, porque marido e mulher ficariam brigando o tempo todo para mostrar quem é mais poderoso, quem é mais forte, quem é mais influente, quem é mais capaz que o outro. Quando Deus estabelece, são os homens, Ele está poupando a relação de um conflito que pode levar a relação ao fim. Isso fica claro para você? Agora, isso não é problema algum quando a submissão é um princípio de vida. Quando a submissão é um princípio ligado inclusive à vida do homem. Quando a gente olha para o texto de 1 Pedro, a gente percebe algo muito interessante. Antes de falar da submissão do homem à sua esposa, o texto bíblico fala da submissão de todos nós a Deus. Todos nós precisamos nos submeter ao governo de Deus sobre a nossa vida. Depois, o texto de 1 Pedro fala a respeito da submissão de todos os cidadãos ao governo, às autoridades constituídas. Nós precisamos nos submeter a eles. Do contrário, a gente coloca em xeque a existência do Estado. O país vira uma baderna. O texto de 1 Pedro também fala a respeito da importância de discípulos de Cristo se submeterem à liderança espiritual, os seus pastores. Ouçam os seus pastores. Não tornem o trabalho deles pesado. Ouçam as admoestações, as advertências deles. Se submetam. Somente depois disso é que ele diz: mulheres, se submetam aos seus maridos. Você não é a única que precisa se submeter. Dentro da espiritualidade cristã, submissão é um princípio de vida. Para seres humanos, para cidadãos de um país, para discípulos de Cristo. E também para mulheres. Por que não? Por que não? O que este princípio não significa? Definitivamente não significa que o marido é a autoridade máxima sobre a esposa. Não é. Sobre a liderança do marido, biblicamente, há a liderança espiritual dentro da comunidade cristã. Isso significa que se seu marido estiver pisando na bola, você pode procurar um líder dessa comunidade e dizer: eu preciso da tua ajuda, porque o meu marido tem galinhado por aí, e eu preciso de alguém que chegue para confrontá-lo. Você pode contar com a liderança espiritual da comunidade para isso. A liderança da comunidade não é a única sobre o seu marido. O governo também. E se o seu marido agir de maneira criminosa contra você, você pode mover um processo contra o seu marido. Submissão ao seu marido não significa habeas corpus para ele poder fazer o que ele quiser. Ele é submisso às leis do país. E mais, o seu marido também é submisso a Deus. E se ele te tratar mal, ele está debaixo do olhar do Senhor. Se ele fizer mal a você e não se dedicar a você como precisa, Deus está com os olhos nele
E o Deus que é justo e justificador há de se mover dos céus para resolver essa história. O seu marido é a sua liderança, mas não é definitivamente a autoridade máxima sobre você. Em segundo lugar, este princípio não significa que o marido tenha o direito de descartar a sua opinião. Tem muito marido que acha que o fato de Deus ter dado a liderança da casa a ele é porque ele é mais capaz. Bobagem! Pensa aqui comigo. A liderança do nosso país está nas mãos da pessoa mais capaz que nós temos? Não. Definitivamente. Sem que eu esteja fazendo aqui qualquer tipo de juízo à nossa presidente. Ela precisa contar com expertise de outras pessoas que são muito melhores e capazes que ela em outras áreas. Ela precisa contar com bons economistas, ela precisa contar com bons administradores, ela precisa contar com boas pessoas que a ajudem no processo da tomada de decisão. O mesmo acontece dentro de casa. A sua palavra, a sua influência, a sua percepção é fundamental ao lado do seu marido. Em terceiro lugar, este princípio não significa que a esposa tenha uma capacidade inferior à do marido. Não tem. Não tem. Inclusive, existem algumas esposas que são muito mais capazes do que os seus maridos no que diz respeito à liderança. Mas quando uma mulher entende esse princípio, ela faz com que o seu marido sabiamente cresça na sua masculinidade e na sua responsabilidade diante de Deus. Ela não toma a frente, mas ela estimula o seu marido a crescer dia após dia. Se você crescer sozinha e não empurrando a liderança do seu marido, você vai ficar só. Você vai ficar só. Este princípio também não significa que uma mulher deva obedecer ao seu marido no pecado. Se o que o seu marido tem pedido de você é algo que desagrada o coração de Deus, você tem a responsabilidade de dizer não a ele. Por quê? Porque você é submissa a ele, enquanto ele é submisso a Deus. Da mesma forma que se um governo chegar para a gente e disser assim, olha, a partir de agora não se pode adorar a Deus, não se pode adorar a Jesus no Brasil. Eu tenho a obrigação moral de desobedecer a essa autoridade, porque essa autoridade constituída deve estar debaixo da autoridade máxima do Senhor. Fica claro para você? O que esse princípio realmente significa? Em primeiro lugar, que o marido precisa ser respeitado pela função que recebeu de Deus. Eu tenho ouvido nos últimos anos de algumas mulheres, eu não posso me submeter ao meu marido porque você não sabe quem é o meu marido. A submissão não é um processo que é conquistado pelo marido, pelo seu jeito bondoso e submisso a Deus. Não, é um processo de submissão pela figura, de respeito pela figura. Deus colocou sobre o país a presidente que nós temos. E mesmo que essa mulher não governe o país da forma que eu acho que ela deve, eu devo respeito a ela. Eu devo respeito a ela. Se você participa de uma comunidade cristã e não concorda com a maneira como os seus líderes espirituais têm lidado com a igreja, você tem todo o direito de discordar, todo o direito, mas você não tem direito de ser desrespeitoso para com eles. Se você não concorda com o seu marido, com a forma como ele tem agido com você, você tem todo o direito de discordar e tomar providências, mas você não tem o direito de desrespeitá-lo. Não tem. Em segundo lugar,
Este princípio realmente significa que o marido precisa ser consultado e ouvido em questões importantes. Existem algumas mulheres que são indomáveis e acabam prejudicando demais o orçamento da casa, os rumos da família. Você imagina uma mulher que chega para o marido e diz: pedir demissão. E o marido diz: como? Pedir demissão, sim. Eu não aguento mais esse negócio, a pressão, e não sei o quê. Eu pedi, saí. Então o marido diz a ela: a gente está numa roubada, porque eu acabei de ser demitido. Esposa indomável. Se ela tivesse conversado com o marido sobre o seu desejo, talvez essa situação não tivesse acontecido. Ou então alguém que diz assim: vou trabalhar numa outra cidade, vou começar um negócio, comecei, não quero sua opinião. O marido nem tem como perguntar como vão ficar os filhos. Como a gente vai fazer? Como a gente vai organizar a família? Você chegou a pensar nisso? É necessário que a mulher converse sim com o homem a respeito das suas decisões, dos seus rumos, assim como um homem precisa conversar com a mulher a respeito dos seus desejos, dos seus impasses e da vontade de tomar algumas decisões importantes. Essa conversa é fundamental. Este princípio também significa que o marido, em momentos de divergências importantes, decide. Isso aqui pode parecer altamente machista, mas eu mais uma vez peço a sua paciência para perceber o que eu estou tentando dizer. Você já percebeu que dentro de um avião sempre existe o comandante e um copiloto? Renato, mas é uma outra história que ilustra bem o que eu estou tentando dizer. Por que é que um voo não tem dois pilotos responsáveis na mesma medida? Não tem dois pilotos com a liderança na mesma medida por uma razão muito simples. Existem momentos em que os dois vão divergir na sua opinião, em meio a um pane. Um diz: eu acho que a gente tem que arremeter. O outro diz: eu acho que a gente tem que descer. Quem toma a decisão? Se há um impasse durando muito tempo, muita gente tem a vida colocada em risco. Alguém precisa tomar decisões em momentos urgentes, aonde não há convergência. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Há algumas semanas atrás eu conversava com um casal dentro de casa, num sábado de manhã, sobre a relação deles com uma comunidade cristã. Eles não são da nossa igreja. Porque eles sempre me disseram que fizeram opções diferentes um do outro. Eles têm amigos diferentes. Eles têm hobbies diferentes. E eles têm uma igreja diferente. Ambos são cristãos evangélicos, mas frequentam igrejas diferentes. E como pastor nessa relação, eu os incentivei a darem passos de convergência. E o passo mais difícil de convergência foi o passo de decidir qual a igreja frequentar. O mais difícil. Porque cada um tinha o seu amigo, a sua amiga, nas igrejas em que eles frequentavam. E eu os orientei da seguinte maneira: vocês vão passar uma semana orando sobre onde Deus deseja que vocês estejam como família juntos. E a gente vai aguardar Deus falar a respeito disso. Ok? Deus deseja que vocês estejam juntos. Orem separados sobre o assunto.
Depois de uma semana vocês vão sentar e vão colocar um para o outro a sua percepção a respeito do assunto. Caso a percepção da vontade de Deus seja clara na mesma direção, está resolvido o problema. Deus se manifestou dos céus. Agora, se cada um teve uma percepção diferente do que Deus pensa a respeito do assunto, venhamos e convenhamos, um dos dois não entendeu da maneira correta. Então ela perguntou para mim assim, então como é que fica? Eu disse, o marido decide. O marido decide. E eu disse para ele, não se esqueça que a sua responsabilidade, marido, é priorizar a sua esposa em absolutamente tudo o que você faz. A sua responsabilidade, marido, é dar a sua vida pela esposa, se isso for necessário, meu amigo. E em terceiro lugar, é sua responsabilidade apresentá-la bonita, feliz, aos olhos de Deus. Decida. Todo casamento tem momentos graves de impasse. Todo. Nós não estamos conversando aqui sobre aonde a gente vai jantar hoje, que tipo de comida a gente vai comer, a gente vai ao restaurante ou pede em casa, isso é bobagem. Nós estamos conversando aqui sobre questões sérias, divisores de água, que podem colocar em risco a união da família. Se não há convergência, quem decide é o marido, com todas as responsabilidades atribuídas a ele diante de Deus. E um dia, esse marido precisa dar contas a Deus da alegria ou da tristeza da sua esposa. Cá entre nós, é mais difícil se submeter ou é mais difícil liderar? É mais privilégio liderar ou é mais privilégio se submeter? Deus organizou a forma dessa família para preservar a unidade entre um casal. Em último lugar, esse princípio significa que o marido assume diante de Deus a responsabilidade pela decisão. Em segundo lugar, esposas respeitosas cultivam um espírito dócil e tranquilo. Pedro afirma que a beleza das mulheres cristãs não deve estar apenas no exterior, mas fundamentalmente no seu interior. Mulheres, por favor, não adianta ficar usando roupa de marca, colar e brinco que brilham pra caramba, se o teu interior não é um interior tomado por um espírito dócil e tranquilo. Nem a sobrecarga das atividades, nem os ciclos naturais da mulher, deu para entender? Justificam a belicosidade de uma esposa para com o seu marido. Deu para entender? Percebam o que o texto de Provérbios diz. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, Deus o livre. Uma goteira de manhã, à tarde, à noite, de madrugada o sujeito vai para a varanda e diz, eu vou pular. Eu não aguento, eu vou pular. A mulher briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Provérbios 21:19 diz, é melhor viver no deserto, do que com uma mulher briguenta e amargurada. Tem mulher que assim, vive para brigar. Você tem a sensação de que se ela não tiver numa briga, ela não existe. Ela define a identidade dela pelo conflito.
A Bíblia diz que alguns homens têm vontade de colocar uma bermuda, uma camiseta e uma roupa íntima numa mochila, pôr nas costas e sumir. Viver com você é impossível. É melhor o deserto. É melhor a solidão e o calor do que você brigando comigo o tempo inteiro. Provérbios 11, 22, como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. É bonita, é bonita. Tem o cabelo todo jeitoso? Tem. Está com o corpinho sarado? Tá. Mas é indiscreta. Mexe nos meus e-mails o tempo todo, mexe no meu Facebook o tempo todo, mexe em tudo quanto é coisa minha o tempo todo. E depois de 25 anos ainda não percebeu que eu sou um marido fiel. Se você não é um marido que se dá a fidelidade, a confiança, não reclame. Mas se o seu marido tem demonstrado fidelidade, confie nele. A sua indiscrição o arrebenta. A mulher exemplar, diz Provérbios 12, 4, é coroa do seu marido, mas há de comportamento vergonhoso. Aquela que dá vexame, aquela que arma barraco, é como câncer em seus ossos. Tem momentos que caras que são casados com mulheres assim dizem, não, ela não vai falar, ela não pode, agora ela não pode se manifestar. Ela falou. Está diante do chefe, ele pede assim, não, por favor, não fala, falou. Não consegue segurar as palavras. Não se contém. A gargalhada dela, eu nem vou comentar da gargalhada dela. É câncer. Câncer nos ossos. E por último, esposas respeitosas aprendem com as santas mulheres de Deus. Aprendem com as santas mulheres de Deus. Pedro se refere aqui àquelas mulheres que aprenderam a se submeter aos maridos e esperar em Deus. Curioso é que no texto que nós lemos, Pedro cita uma mulher chamada Sara. Uma mulher completamente complicada. E ele cita Sara como um exemplo. Mas exemplo de uma mulher que deu um passo terrível na vida e depois foi entrando nos eixos. Que passo terrível foi esse? Deus disse ao marido dela, eu vou fazer da sua família uma grande família. Confie em mim. E ele disse, confio, Senhor, mas tem um problema, minha esposa é estéril. Ele disse, quem deu a promessa fui eu vou resolver esse problema, confia e espere em mim. Anos se passaram e aquela mulher que não conseguia parar um momento sequer, que não conseguia se submeter ao conselho do marido, gotejando na cabeça dele, um dia convenceu o marido a dormir com a empregada para ter um filho e dar uma descendência a ela. Gotejando na cabeça dele. Vai lá, dorme com a esposa, dorme com a empregada, vai. E ele foi. E ela encontrou ruína para a vida dela. Deus disse, essa não é a descendência que eu prometi. Esse não é o filho da minha promessa. Ok? Eu vou dar um filho para Sara. Se fosse eu, já diria assim, Sara, não vou dar mais nada para você. Mas como Deus não vive a partir das promessas da gente, do comportamento da gente, Ele mantém as dele. Deus então deu um filho a Sara. E mostrou para Sara que é melhor confiar em Deus e se submeter ao seu marido. A partir daí, ela aprendeu a lição. E começou a respeitar a autoridade do marido sobre a sua vida, a autoridade de liderança. E as coisas começaram a caminhar melhor na vida dela. Quem são as santas mulheres de Deus ao seu redor? Quem? Você conhece algumas assim? Gente que se submete aos maridos e espera em Deus. Gente que se submete ao marido e espera em Deus. E a sua família é um exemplo. Você conhece mulheres assim?
Marca um cafezinho com elas, pelo amor de Deus. 15 minutinhos para perguntar como é que você consegue. Na TPM, como você consegue ser dócil? Se submeter quando você quer, exatamente o contrário. Como você consegue? Eu preciso aprender com você. Aprenda com as esposas que são sábias e santas diante de Deus. Crie oportunidade para ouvi-las e decida imitá-las. Concluindo, gente, se você, mulher, está à procura de um marido, mas tem medo de ser oprimida por um troglodita, não se torne parecida com ele. Você não vai resolver o seu medo de ser atropelada por um troglodita se tornando um homem. Dessa forma você vai se descaracterizar e você não vai encontrar o melhor de Deus para você. Continue procurando até que você encontre alguém que seja digno da sua submissão e do seu amor. Não encontrou? Não case. Não case. Se você é mulher e vive uma relação conjugal independente do marido, da liderança dele, saiba que esta postura fará mal a você, ao seu marido, aos seus filhos e ainda por cima desagradará o Deus que a criou com um propósito tão especial, ser uma auxiliadora idônea. Isso é bonito para Deus. Quando Ele diz isso, Ele diz, é ser como eu. É ser como eu. Por último, se você é homem e está à procura de uma mulher de verdade para dividir a vida com ela, esteja atento aos sinais vitais da feminilidade. Domingo passado eu ofereci para as mulheres os sinais vitais da masculinidade. Hoje eu vou oferecer os sinais vitais da feminilidade. Em primeiro lugar, ternura. A pessoa com quem você está conversando, ela é terna. Se não for, meu amigo, some, porque esse general vai morder o seu calcanhar e vai inviabilizar a sua vida. Segundo lugar, submissão. Essa pessoa é submissa aos pais, ela é submissa aos líderes espirituais, ela é submissa às autoridades, ela é submissa a Deus, ela tem um histórico de submissão ou de insubordinação e insubmissão. Se for o segundo, foge, sai correndo, fica solteiro, o resto da vida você vai ser mais feliz. Terceiro lugar, altruísmo. Se ela vive só para ela, sai correndo. Se ela vive para os outros, se ela cuida dos filhos, se ela cuida dos amigos, se ela cuida dos pais mais velhos, se ela cuida, se ela sai de dentro dela, fique com ela. Isso é sinal vital de feminilidade. Se ela tem caráter, fique com ela. Se ela não tem caráter, suma. E por último, se ela tem temor a Deus, se ela ama o Senhor e deseja ser uma mulher segundo o coração dele, amarre essa mulher no pé da sua cama. Ponha um anel no dedo dela. Ame essa mulher e faça essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós não estamos aqui tratando de um assunto que é simples para a gente. A nossa cultura diz exatamente o contrário de tudo o que a gente conversou aqui hoje. De tal maneira que é difícil, tanto para os homens como para as mulheres aqui presentes, entender que isso de fato é bom. Ajuda-nos, homens e mulheres, a nos submetermos a esse projeto que o Senhor diz é o ideal.
e dá-nos coragem para assumirmos as consequências disso. Que o Senhor faça dos maridos aqui presentes gente que olha para a esposa como quem olha para a única pessoa que existe. Dá para os maridos aqui presentes a disposição de darem a vida por conta de suas esposas. E capacita-os para poderem apresentar as suas esposas como gente bonita em todos os aspectos diante do Senhor. Ao mesmo tempo, ajuda as mulheres aqui a resistirem à cultura do feminismo, a resistirem à tendência de terem de parecer homens para não serem abusadas por alguns trogloditas. Que elas se mantenham ternas, meigas, doces, à procura de um homem que as mereça. Dá a elas santidade e disposição de se submeterem à pessoa certa, para que a família seja poupada e então os filhos ganhem um modelo digno de ser curtido e de ser compartilhado. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.